Gaúcho que veio para o Rio por ter se encantado com as formas da cidade maravilhosa. Dedica a vida em tornar a arquitetura um modo de viver junto e com menos desigualdade nas cidades. A nossa entrevista de hoje é com o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães. O senhor é gaúcho. Quando e como chegou no Rio? Eu cheguei logo que me formei em arquitetura para fazer mestrado em saúde pública, na Escola Nacional de Saúde Pública, junto à Fiocruz. Por que o senhor escolheu a arquitetura? Uma ideia de criança ainda, brincando e vendo construir, e aos poucos fui me interessando, mas só no segundo grau é que decidi mesmo por arquitetura. E é uma profissão muito bonita. Ela tem um encantamento que, ao longo de todo esse tempo, já são várias décadas que eu sou arquiteto, já fiz coisas mais variadas possível e sempre como arquiteto. Ela permite uma multiplicidade de atuações que é muito bom, deixa a pessoa feliz. Como é morar numa casa que você mesmo concebeu? Eu moro numa casa projetada por mim e pela minha mulher, que também é arquiteta. E já com quase 30 anos que nós estamos morando lá, eu gosto. Eu não tinha essa pretensão de morar numa casa. Durante o período de formação profissional na faculdade, nós estávamos mais voltados para a habitação coletiva, para morar em apartamentos. Durante muito tempo era essa a hipótese que se colocava. Tivemos oportunidade e construímos a nossa casa. E é muito interessante, ela tem uma oportunidade, uma chance, né, de mudança, de iluminação diferente, não a nossa casa especificamente, mas uma casa em geral, e que dá uma transformação mantendo. Você pensou em cada coisa da casa, cada detalhe? A gente vai pensando aos poucos. Quando a gente faz um projeto que não é para nós, e isso ocorreu sempre na minha vida profissional, a gente vai concebendo em um processo de aprofundamento. Então, quando começam as obras, já está em tudo pré-concebido, desenhado, detalhado, e alguns ajustes só que são feitos durante a construção. Sempre é necessário ter alguns ajustes. Mas no caso da nossa casa pessoal, nossa casa particular, se deu de um modo diferente. Ela foi sendo detalhada junto com a construção. Foi um processo criativo diferente do que a gente fazia antes. E eu achei que foi de muito interesse também. Eu mudei meu modo de ver a elaboração de um projeto de arquitetura a partir da construção da própria casa. E penso que foi uma mudança que ajudou a compreender melhor como é que se organizam as coisas, inclusive na cidade. Deu um modo de ver que é mais em acordo com a própria vida. Vai se fazendo, vão se ajustando as coisas, o que não quer dizer que não haja um planejamento, que não haja um projeto. Só que não há necessariamente uma definição tão estrita antes de se começar a obra. O senhor falou da arquitetura estar ligada com a vida. Como é que surgiu o projeto do Favela Bairro? O senhor é o pai do Favela Bairro? Eu acho que o Favela Bairro é um bom exemplo que você está trazendo para aquilo que eu estava comentando antes, para essa compreensão da arquitetura muito entranhada com a experiência pessoal e, no caso do Favela Bairro, com a experiência coletiva. O Favela Bairro surgiu justamente quando foi possível reconhecer que a experiência produzida pelas famílias construindo as suas casas era uma experiência importante, era uma experiência positiva, era uma experiência que tinha história e que tinha cultura. Porque a arquitetura moderna, um pouco antes do Favela Bairro se consolidar, a arquitetura moderna achava que o que estava em construção ou estava construído pela experiência popular tinha muito pouco interesse e que deveríamos produzir obras novas dentro de critérios que a arquitetura moderna concebeu como sendo ótimos para o universo todo, o mundo todo. Justamente o Favela Bairro surgiu na década de 90, no contexto da concepção de uma política habitacional para a cidade do Rio de Janeiro, na prefeitura do Rio de Janeiro, como um dos programas
que intervêm na cidade no âmbito da habitação e reconhecendo a experiência que os pobres tinham na produção das suas casas. Eu vejo o Favela Bairro, sob esse ponto de vista, como uma ideia absolutamente contemporânea, que, de certo modo, até fez uma inflexão cultural na arquitetura que se produzia no Brasil até então. Pode parecer que com tanta experiência bonita, tanta experiência boa, tanta experiência rica que o Brasil tem de produção de arquitetura moderna, como é que de um tempo para outro passa a se admitir como muito bonita também, como muito interessante, a experiência sem esses pré-requisitos da formação arquitetônica. Mas é verdade, há uma riqueza espacial, uma riqueza cultural, há um reconhecimento do esforço feito pelas famílias que faz com que cada intervenção do Favela Bairro, quando o arquiteto chega e interage com os moradores e juntos buscam as melhores respostas para dar contemporaneidade para aquele território antes só tratado com muita pobreza, quando isso ocorre, se enriquece a experiência coletiva, tanto dos moradores como da própria cidade. Eu acho que a arquitetura no Rio de Janeiro e no Brasil também, ela ficou muito mais qualificada quando passou a entender essa dimensão que o Favela Bairro permitiu. Depois do modernismo, a arquitetura brasileira perdeu identidade? A arquitetura moderna no Brasil, ela importou os valores da arquitetura moderna concebida na Europa, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, mas ela, ao mesmo tempo, ela digeriu esses valores e produziu valores próprios, valores novos, que fez com que a arquitetura moderna no Brasil fosse reconhecida pelo mundo todo como de muito boa qualidade. As circunstâncias históricas facilitaram isso, porque o Brasil teve os seus primeiros experimentos modernos justamente quando o mundo estava em guerra e estava, de certo modo, com pouca atividade inovadora na arquitetura. Mas depois veio Brasília. Brasília foi o apogeu da produção arquitetônica moderna no Brasil, com certeza. Hoje em dia não dá mais para a gente ter esse tipo de avaliação. Hoje passa a ter um reconhecimento grande, é justamente a diversidade, a multiplicidade de experiências. Nós, hoje em dia, não estamos muito voltados, não estamos muito focados na ideia de que há uma arquitetura que se consagra ou que se impõe sobre as outras arquiteturas como a boa arquitetura ou a ótima arquitetura. Hoje, nós estamos, eu acho que com uma riqueza muito maior. Nós estamos vendo a diversidade que existe no mundo todo, a diversidade que existe no nosso país, na nossa cidade. Os bairros são diferentes entre si. No mesmo bairro há ambientes com muita diversidade e isso é valorizado. Então, a arquitetura brasileira, quando você fala assim, a arquitetura brasileira, nós temos que dizer que ela não tem unicidade, ela tem multiplicidade. Mas tem uma arquitetura espetaculosa, podemos dizer assim, que ganha um grande destaque. Como que o senhor vê isso? A arquitetura que você está identificando como espetaculosa, eu acho que é um bom termo. Ela não me encanta. Ela não é a arquitetura do meu coração. Eu acho que, eventualmente, pode ter um ou outro projeto muito bom, de muito bonito, de muito interesse. Mas, em geral, essa arquitetura espetaculosa, essa arquitetura das grandes estrelas internacionais, elas se constituem como episódios que pode ter um valor localizado, mas ela já não é mais, ela já não comunica mais aquele desejo que era da arquitetura moderna de ser universalizado. A universalização hoje, no meu ponto de vista, é a da diversidade. Nós temos que reconhecer os valores locais, os valores regionais, os valores espaciais que se ajustam nessa multiplicidade de experiências
que a contemporaneidade oferece para todos nós. Como o senhor avalia o crescimento da cidade, principalmente por áreas, e o senhor acha que a cidade é planejada? E como o senhor vê também a dependência do mercado imobiliário para esse crescimento da cidade? As cidades brasileiras, elas cresceram muito nos últimos 50, 60 anos. O número de domicílios urbanos se multiplicou por 30 no meu tempo de vida. No Brasil, urbano, só nas cidades brasileiras. E isso se constituiu como um gigantesco patrimônio que é muitíssimo importante, porque é nas cidades que está localizado o mais forte modo de interação na economia e na cultura entre os países, no mundo todo. A cidade é o núcleo da economia e da cultura global. Ora, o Brasil tem quase 20 metrópoles, tem 19 metrópoles, tem 2 megacidades, produzidas justamente nesse período de 50, 60, 70 anos. Então, isso se constitui como uma riqueza enorme. Agora, ao mesmo tempo, essa riqueza foi produzida, na sua imensa maioria, pelo esforço das famílias, do jeito que foi possível. Eu diria que, em números grosseiros, talvez metade das cidades brasileiras estão construídas na irregularidade urbanística, construtiva, isto é, foram produzidas espontaneamente pelas famílias na sua busca por terem uma vida urbana, que é onde as oportunidades são maiores, na saúde, na educação, no trabalho. Neste momento, hoje, o Brasil já não tem mais esse crescimento que tinha. A nossa população está estável. Nesta geração, nós vamos ficar até um pouquinho abaixo do que temos hoje. Nós vamos ficar mais ou menos com uns 205 a 210 milhões de pessoas. É verdade que quase 90% morando em cidades. Esse momento de explosão demográfica já acabou, já não tem mais. Então, essa é uma notícia boa. As cidades que não foram planejadas, a rigor, as cidades brasileiras, elas foram sendo construídas do jeito possível, elas agora têm um limite demográfico que é importante. Mas a gente não pode dizer que as cidades não tenham sido planejadas também. Porque todas as cidades, de um modo ou de outro, tiveram uma certa orientação para o seu crescimento. Sobretudo quando o Brasil abandonou o sistema de transporte sobre trilhos, os bondes e os trens, e optou pelo rodoviarismo dos automóveis e dos ônibus. Parece que é uma mera mudança de modo de transporte. Não é, porque essa mudança fez com que a forma das cidades mudasse também. Uma cidade construída a partir de uma estrutura de transporte sobre trilhos, ela é mais densa e ela é mais bem consolidada. Uma cidade construída a partir do automóvel, ela é mais extensa e é menos consolidada. Quer dizer, você pode construir uma casa aqui, outra casa bem mais adiante, criando vazios entre elas. Então, ao longo desses 50, 60 anos, as nossas cidades que estavam consolidadas mudaram de forma. Deixaram de ser tão concentradas, passaram a ser mais estendidas. E isso criou as dificuldades enormes para hoje, porque grande parte da nossa cidade estendida, ela não tem serviços que sejam de acordo com os nossos tempos. Ela não está bem infraestruturada, falta esgoto adequado para mais da metade da população urbana brasileira, o transporte público é a dificuldade que todos reconhecemos, os serviços de limpeza urbana, de iluminação pública, serviços de segurança pública são muito escassos, porque a cidade cresceu exageradamente em baixíssima densidade. E quando ela ocorre desse modo, ela faz com que os serviços públicos fiquem muito mais caros para serem mantidos. Então, hoje, nós estamos numa situação que precisamos ter uma compreensão especial para elas. As nossas cidades,
elas são um patrimônio importante do país, é um patrimônio cultural e um patrimônio econômico de muito significado, mas ela precisa ser qualificada. As nossas cidades precisam ter uma melhor qualidade de vida. Elas precisam ter a universalização dos serviços públicos, isto é, nós não podemos mais contar com partes da cidade sem infraestrutura. Nós não podemos ter bairros que não têm segurança pública. Nós não podemos permitir que uma parte expressiva da população gaste 2, 3 horas por dia para ir para o trabalho e outro tanto para voltar. Isso não tem mais razoabilidade, não tem justificativa mais. E a democracia política, ela vai impor respostas para isso. Agora, essas respostas, elas não se dão simplesmente por um desejo. Agora nós vamos fazer assim. Não, precisa também ter intervenções urbanísticas, intervenções arquitetônicas. Temos que mudar o modelo de planejar cidades. Esse modelo do laissez-faire, esse modelo do deixa para ver como é que fica, esse não dá mais. Agora nós temos que ter consciência que a população não cresce mais, a população está estável e, ao mesmo tempo, que a população precisa ter todos os serviços públicos que o tempo de hoje exige. Como o senhor avalia essa junção com o mercado imobiliário? Porque, às vezes, por exemplo, para explorar uma área da cidade, o poder público primeiro autoriza a construção e depois é que vai levar os serviços básicos. Como o senhor avalia isso? O mercado imobiliário tem sido, nas últimas décadas, no Brasil como um todo, o principal interlocutor dos governos municipais e até estaduais, e até mesmo federal, em matéria de cidades. É uma deformação, porque o mercado imobiliário tem os seus interesses específicos, que não necessariamente podem coincidir com os interesses da coletividade como um todo. E justamente o papel do planejamento e o papel do Estado é fazer uma equalização entre os interesses eventualmente em conflito. Quando há uma hegemonia, há um prejuízo para a outra parte. Eu vejo isso muito fortemente nas cidades brasileiras. Eu vejo no Rio de Janeiro, vejo na cidade metropolitana do Rio de Janeiro, mas vejo nas outras grandes cidades brasileiras também. Vejo também que não necessariamente é apenas o mercado imobiliário que faz com que as cidades adquiram vícios estruturais que depois sejam prejudiciais para toda a população. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida não é do mercado imobiliário, é do governo federal. No entanto, o modo como ele se estruturou faz com que se construam conjuntos residenciais grandes, longe de onde a cidade existe. E isso cria uma cabeça de ponte justamente para a valorização dos vazios entre o novo conjunto e a cidade existente. Isso é de muito interesse para a especulação imobiliária, mas é de nenhum interesse para a cidade como um todo. A cidade perde com isso, porque os serviços públicos, como eu comentei antes, ficam mais estendidos, ficam mais caros, as pessoas vão se deslocar para mais longe do seu trabalho. E agora que a população não cresce, então isso fica evidente. Você está tirando gente de um lugar para levar para um lugar mais longe, que não tem a articulação necessária com o restante da cidade. O mercado imobiliário tem um papel importante, mas o papel dele na cidade contemporânea, no Brasil, talvez não alcance 20% do que é produzido todo ano. 80% é produzido fora do dito mercado imobiliário. Então, os governos municipais, estaduais e também o federal precisam estar atentos para fazer a mediação. Não pode ficar só tendo interlocução com um segmento da economia, deixando os outros, e no caso até da produção imobiliária, eu diria que a grande maioria da produção imobiliária, portanto, está fora do mercado imobiliário, esse mercado imobiliário formal. É preciso que os governos tenham planos, tenham planejamento, que ao construir uma linha de metrô, considerem o conjunto da cidade e não o interesse de construir uma linha simplesmente. Não é razoável que, enquanto nós temos uma rede de trens que está patinando há décadas, poderia ser um metrô de superfície, ela esteja ainda subaproveitada e os recursos públicos muito mais voltosos sejam aplicados para
estender a linha 1 do metrô para a Barra da Tijuca, que tem uma densidade muito pequena. Então, nós não podemos mais nos dar o luxo de ir fazendo as coisas sem pensar no conjunto da cidade. E, sobretudo, no caso do Rio de Janeiro, nós temos que pensar no conjunto da cidade metropolitana. Nós temos que saber que o município do Rio de Janeiro está articulado com Nova Iguaçu, com Duque de Caxias, com Nilópolis, com São Gonçalo, com Niterói, que isso tudo constitui uma única cidade. E que os processos, sejam eles os relacionados à educação, à saúde, a transporte, a saneamento, à produção imobiliária, precisam estar feitos em acordo, tem que estar articulados. Nós não podemos trabalhar isoladamente. É uma cidade só. A ideia de que o Rio de Janeiro é um município do Rio de Janeiro é uma ideia arcaica. Hoje nós temos uma única cidade. Mesmo quando passa pela Baía de Guanabara, pode dar a impressão que é uma outra coisa. Não, a Baía de Guanabara não separa. A Baía de Guanabara une os dois lados, o lado leste metropolitano do centro da cidade e da zona norte. É uma riqueza isso. A cidade do Rio de Janeiro é espetacular. Ela tem uma qualidade nessa diversidade que precisa ser reconhecida, mas ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ter investimentos importantes para corresponder ao que já está feito. Em 2020, o Rio vai sediar o Congresso Mundial de Arquitetura, que é uma grande vitória para a cidade. Quais serão as grandes questões? Eu acho que é justamente a cidade brasileira. Nós temos uma oportunidade de, em 2020, termos um acervo de debates, de reflexões que vamos construir nesse período de 5 anos e meio, quase 6 anos, não apenas aqui na cidade, mas no Brasil todo e também na América, porque há 42 anos que não há um Congresso Mundial de Arquitetos nas Américas e no Brasil nunca houve. Então nós estamos certos de que essa é uma possibilidade de enriquecer esse debate que nós estamos tendo aqui, de fazer com que se reflita sobre as novas perspectivas da arquitetura e do urbanismo no Brasil. Cada ano nós pretendemos ter um tema discutido em diversos lugares do Brasil que seja concatenado com esse tema central do Congresso. O tema central do Congresso é Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21. Todos os mundos justamente nesse reconhecimento de que há uma multiplicidade de arquiteturas, há uma multiplicidade de espaços urbanos que precisam ser reconhecidos na sua qualidade, na sua especificidade. Um só mundo, porque todos esses mundos diversos constituem de fato a nossa humanidade, constitui o nosso tempo, constitui o nosso global. Nós estamos interligados de um modo quase que umbilical entre as nossas cidades, entre os nossos países. O planeta todo é um só. A arquitetura 21, porque a arquitetura deste século, ela gira com essa complexidade que é muito enriquecedora. Então, sobre esses 3 grandes focos, nós esperamos que nesses próximos 5 anos e meio, 6 anos, que vão de hoje ao Congresso, que vai se realizar em 2020, nós possamos construir uma agenda política sobre a cidade brasileira que ajude a transformar a cidade de hoje numa cidade melhor para a próxima geração. E a sustentabilidade também vai entrar em discussão nesse Congresso? E o senhor acha que é possível daqui a alguns anos a gente ter cidades sustentáveis no Brasil? A sustentabilidade é um tema também muito rico. E, em geral, ela é tratada do ponto de vista ambiental. Eu penso que já temos uma consciência coletiva que tende a reforçar esses valores da sustentabilidade, do ponto de vista ambiental. Um deles é a economia de energia, é a diminuição das poluições, seja a hídrica, seja a do ar. Isso tudo eu acho que já está tendo um conjunto de compreensões que tem facilitado algumas políticas que vão no sentido de melhorar a sustentabilidade. Mas há uma
sustentabilidade também, que é essencial quando se trata da questão urbana e que ainda não está colocada suficientemente, que é sustentabilidade no sentido de temos que ter ações, temos que ter modos de vida que sejam compatíveis com as nossas energias atuais, com as nossas possibilidades, de tal modo que a geração futura receba de nós um ambiente igual ou melhor do que nós recebemos das gerações precedentes. Esse, digamos, é o conceito de sustentabilidade que estou tratando. Ora, no caso das cidades, nós temos perdido, nesses últimos tempos, o que é a essência da vida urbana, que é justamente a possibilidade da interação social, de circular, de viver o espaço público como o lugar que oferece as possibilidades das trocas, dos encontros entre quem não está se esperando, do conflito da vida, o que justamente é a riqueza da vida urbana. Nós estamos tratando hoje as cidades de um modo muito segmentado. Nós estamos construindo conjuntos residenciais isolados, nós estamos construindo condomínios fechados, nós estamos construindo shopping centers. Esses elementos, eles têm que reverter, eles não podem mais ser a ideia de futuro. A ideia de futuro tem que ser justamente, na sustentabilidade urbana, tem que ser justamente o contrário, tem que ser a liberdade, a possibilidade das pessoas viverem em conjunto, nas diferenças, não entre os iguais, porque para viver entre iguais não precisamos ter cidade. Onde todos são iguaizinhos, não precisa cidade. A cidade é justamente onde as pessoas são diferentes, onde cada um pode ter as suas expectativas e serem respeitadas essas expectativas. E entrarem em interação e todos se enriquecerem. O que eu falava antes da arquitetura como diversidade, como multiplicidade, é no espaço urbano também que isso se evidencia muito bem. Então, essa sustentabilidade que precisamos preservar para gerações futuras. O senhor acha que esse modo de urbanização da cidade influencia nas características da população? Por exemplo, as pessoas estão cada vez mais intolerantes. A gente vê aí movimentos sociais, nas redes sociais. Isso tem a ver com esse modo de viver? Olha, não há um determinismo. Isto é, se você tiver uma forma específica de cidade, necessariamente teríamos pessoas com tal comportamento. Não, não há isso. Nós já pensamos que fosse assim. Lá atrás, já se imaginou que o espaço determinava necessariamente o comportamento. Hoje não, mas que há influência com certeza. Que se nós tivermos espaços vivos, se nós tivermos espaços urbanos onde as pessoas possam interagir, nós temos a possibilidade da compreensão do outro. Nós temos a chance de ver o outro como alguém também detentor de autonomias, que não nos competem combater, mas que nos compete compreender, eventualmente até interagir. Então, esse tipo de espaço público é o espaço construído, ele não é da natureza. Ele é preciso que seja concebido, é preciso que ele seja mantido, que ele seja cuidado. Para isso, nós precisamos ter atenção. Nós não podemos fazer qualquer coisa na cidade. Nós não podemos simplesmente achar que tanto faz como fez, construir condomínios fechados, as pessoas isoladas e segregadas. Nisso, a arquitetura tem uma responsabilidade e tem uma resposta. Nós já sabemos, nós podemos afirmar que é mais rica a cidade da diversidade do que a cidade da segmentação. E tem um exemplo importante nisso. Quando as pessoas viajam, as pessoas que podem viajar, as pessoas que têm recursos, elas podem até morar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, em condomínios fechados. Podem circular por shopping centers. Pega o seu carro, as pessoas são ricas eventualmente, ou classe média, pega o seu carro e circulam isoladamente nesses lugares. Mas quando elas viajam para o exterior,
Elas querem visitar lugares onde elas possam andar pelas ruas com conforto, com qualidade e interagindo com as pessoas. Porque se reconhece uma qualidade superior que nós estamos perdendo muitas vezes. Então a arquitetura tem essa responsabilidade e tem essa resposta. É preciso que a gente reconheça que as cidades são seres vivos que têm que ter o amor nosso. As cidades não podem ser maltratadas, porque elas respondem para nós, interagindo conosco, segundo o amor que nós lhe oferecemos. Ela não é tão exigente a ponto de dizer, se você só me oferece isso, eu só te dou em troca tal coisa. Nós não temos essa medida, mas que é importante nós termos a consciência de que, ao viver coletivamente, nós temos que oferecer os espaços para esse convívio. Isso nós temos. Muito obrigada pela sua entrevista, Olha, eu que Sérgio. agradeço. E dividir conosco o seu conhecimento. Muito obrigada. Foi um prazer. Estamos trocando. Muito obrigado.